Entrevista. Agora 8h23. Bom dia. Vamos começar mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, sexta-feira, sexta das profissões. Estamos aqui então recebendo nos nossos estúdios o engenheiro civil, o Vinícius Sócrates da Silva, que veio conversar com a gente, falar um pouquinho mais a respeito da profissão de engenheiro civil. Primeiramente, bom dia, Vinícius, seja bem-vindo. Bom dia, Veridiana. Bom dia a todos os ouvintes da Cultura Sua FM. Nós agradecemos imensamente sua presença aqui, Vinícius, aceitar o nosso convite de vir tirar esse tempinho, né? Que a gente sabe que a vida é corrida também de engenheiro, para vir conversar com a gente, falar um pouquinho mais sobre essa profissão tão importante, né? E pra gente dar início na nossa entrevista, lembrando que ela também está sendo transmitida, né, em forma de live no nosso Facebook, também mais tarde estará postada no nosso canal no YouTube. Pode acompanhar lá no nosso Facebook, no Portal 97, e também pode mandar sua mensagem se tiver alguma dúvida a respeito dessa profissão no 98804-2851. Há quanto tempo você já é engenheiro civil, Vinícius? São 9 anos já, Veridiana, que eu trabalho na área de engenharia. 9 anos já. E eu queria saber como que surgiu essa vontade, então, de se tornar engenheiro civil, né? De seguir essa carreira. Quando eu era adolescente, meus pais estavam construindo a casa deles. Aí eu tive contato com os projetos e com a construção. E aí acabei conversando com o pedreiro, acabei gostando, na verdade, e conversando com o pedreiro, perguntei um dia pro construtor lá como que fazia pra gente ter uma construtora. Daí ele falou, não, você tem que estudar para engenheiro civil. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí quando eu tive a oportunidade, acabei fazendo a graduação e a partir daí trabalhando na engenharia. Então esse desejo de se tornar engenheiro veio ainda na adolescência. Tinha mais ou menos quantos anos? Acho que 13 anos, se eu não me engano. 13 a 14 anos. Então foi nessa reforma lá da casa, uma forma inusitada, né? Uma reforma na casa, então, dos pais que fez despertar esse interesse por essa profissão. Bacana. E você depois, claro, conseguiu, teve outros trabalhos também, e você viu que não era aquilo que você queria. Eu acabei entrando trabalhar numa farmácia, né? Nessa farmácia eu trabalhei alguns anos. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava no período estudava no período da manhã em União, e à tarde eu trabalhava na farmácia das 2 às 10 da noite até eu fazer a graduação. E farmácia não é pra mim. Não, na farmácia gostava do que fazia, né? Sim. Mas o sonho mesmo era a engenharia. Muito bem. Para quem está nos ouvindo, Vinícius, nessa manhã então de sexta-feira, dia 6 de outubro, e que tem interesse também na engenharia, né? Eu queria que você contasse qual que é o caminho, o que tem que... eu sei que tem que gostar de umas áreas que eu até comentei com ele que eu já não servia muito, porque tem que gostar de números também, né? Exatamente, Veridiano. O que acontece? Eu falo que sempre para engenharia você tem que gostar das exatas, então matemática e física você tem que gostar, amar elas, porque é o cotidiano, todo dia, a graduação exige muito disso. Então você precisa gostar das exatas e fazer uma graduação de 5 anos para se tornar engenheiro. 5 anos. Isso. Até a gente estava comentando que um tempo atrás, se eu não me engano, era 4, depois mudou para 5 anos. Sim. E o Vinícius estava me contando que, na verdade, a engenharia civil é o pai, na verdade, de todas as engenharias, né? Sim, acho que eu não me recordo assim exatamente, mas é a primeira que saiu. Aí foi derivando as outras engenharias. Então, o engenheiro civil que tem bastante atribuições, né, no segmento das engenharias. Então, você pode estar trabalhando ali como um exemplo, como só com projetos, pode ir para a área só de execução, pode trabalhar na parte de estradas, de pontes, topografia, laudos. Hoje em dia tem bastante profissionais fazendo especialização em laudos periciais, né? Então é uma área bem ampla. Bem ampla. E é engraçado que o Vinícius estava contando um negócio que eu nunca tinha pensado, Elias, e que realmente é muito bacana, que a engenharia, ela tá em tudo, né? Exatamente. Ele estava me contando, falou, Veridiane, para mim vir aqui, eu peguei meu carro, que teve uma engenharia por trás disso, né? Peguei a estrada, no caso, também, que também teve um engenheiro por trás para poder ter essa estrada. O prédio que a gente tá também teve um engenheiro. Eu falei, sabe que é verdade? A engenharia realmente está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Agora nós estamos usando aqui a engenharia da comunicação, né? Também. Então, também. É bem ampla. É muito ampla. E eu queria saber, o que você mais gosta? A gente sempre fala aqui também na Sexta das Profissões, que todas as profissões têm um lado bom, um lado ruim, algo que a gente gosta muito, algo que talvez não seja tão agradável. E eu queria saber de você, Vinícius, o que você mais gosta na profissão de engenheiro civil? Eu gosto da fase do projeto. Como eu cuido só da parte do estrutural, né? Então eu gosto de fazer, eu sempre falo, a concepção estrutural. Como que vai
ficar aquela estrutura depois de pronta, né? Então faço essa parte da concepção do projeto, a primeira fase ali para iniciar a execução. Gosto de quando a obra começa, no início, que começa a sair do papel, e aí depois acompanhar toda essa fase, que geralmente uma obra no mínimo de 8 meses para frente. Difícil uma obra não ter esse tempo. E aí quando você vê a obra já executada, tá lá, você chega a ver que o cliente está morando na casa, já está feliz com o sonho dele realizado. Então essa é a parte que eu gosto da engenharia. É uma satisfação ver aquele sonho daquela família realizado, né? Sim, porque é um sonho que todos têm, né? De ter a casa própria. Com certeza. E o que você não gosta, ou talvez que poderia ser diferente na área, que é algo assim que talvez te incomoda, ou que poderia ser diferente? Muitas vezes você faz o projeto, debate com o cliente, você chega lá e por motivos, o pedreiro que está executando, o profissional que está acompanhando lá, acaba não executando o que foi projetado. É isso que deixa a gente bem chateado, né? Porque foi pensado, não foi colocado à toa, foi pensado, foi projetado, e aí acaba tendo essa mudança. É isso que acaba chateando a gente, né? Mas isso é bem pouco que acontece, mas às vezes acontece. Tem isso também, né? A gente sabe que o engenheiro tem muita responsabilidade, né? Você trabalha ali com vidas e às vezes a gente pensa em casa, mas tem prédio, tem pontes, enfim, tem várias obras, então, que o engenheiro é responsável. E eu queria saber como que você lida também com essa responsabilidade, porque você lida com várias vidas ali também, né? Sim, a gente sempre toma esse cuidado, porque a edificação, quando você faz um projeto, a gente sempre fala, você é pai dessa criança por 40 anos. Nós somos responsáveis por 40 anos dessa edificação, que é o tempo, que é a vida útil do concreto armado, que a gente fala. Então, 40 anos a gente fica responsável. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque se você errar em algum setor ali, alguma parte, algum detalhamento que você esqueça de colocar um aço, pode vir uma ruína, uma edificação, e aí pode estar causando várias mortes, né? Até comentei com a Veridiana, um prédio, por exemplo, às vezes tem 30, 40 famílias morando. Se você erra, que venha a um colapso estrutural, pode ser que você tire a vida de algumas pessoas. Então, por isso que tem que estar muito cauteloso e tomar cuidado nesses detalhes aí da execução também, não só do projeto. São detalhes que fazem a diferença, né? E podem salvar vidas. E a profissão de engenheiro, como você bem falou, ela é muito ampla. Eu queria que você pudesse falar pra gente um pouquinho mais a respeito das áreas, então, que o engenheiro civil pode atuar, Vinícius. Para pegar um engenheiro civil, ele pode, que nem acho que até falei já hoje, mas ele pode trabalhar na parte de projeto só, ele pode trabalhar na parte de execução, ele pode trabalhar na parte de estradas, ele pode trabalhar na parte de pontes hidrelétricas, ele pode trabalhar também na parte de topografia. Então tem vários campos, várias áreas que pode atuar um engenheiro civil, não especificamente só em projetos, só em construção civil. Então é bem ampla mesmo. O Vinícius estava me contando que na prefeitura, se quiser, pode ter um engenheiro civil lá. Ele precisa ter um engenheiro civil para fiscalizar, né? Tanto a questão dos projetos que você coloca para aprovar e também os projetos que a prefeitura executa. Então tem os fiscais de obra, então você pode se tornar um fiscal nos órgãos públicos, né? Geralmente são concursados e também acho que agora em São Mateus teve a questão do PSS, que foi contratado um engenheiro para auxiliar eles. Então tem uma demanda grande também no setor público. E realmente precisa de muito engenheiro ainda, né? Você como engenheiro hoje, Vinícius, você se considera realizado no que você faz? Sim, bem realizado, né? Porque já são 9 anos, né? E então bastante projetos já, não só em São Mateus, várias cidades vizinhas. Na verdade a gente fala quase em todo... No Paraná a gente fez bastante, já foi para São Paulo, então eu sou bem realizado assim com a profissão. Não me vejo trabalhando em outra coisa a não ser projeto e obra. Bacana. A gente sabe também que existe muita tecnologia, né, para trabalhar nessa área, e eu queria que você falasse um pouquinho mais. Tem muitas pessoas que pensam assim, é fazer então ali a faculdade, né, de 5 anos e pronto. Não, você tem que estar sempre se atualizando também, né? Sim, Veridiana, porque na verdade hoje em dia nós temos bastante softwares que acabam dando oportunidade, quando você fazer o projeto, apresentar para o cliente em 3D. E isso é bem interessante, porque a pessoa vê a casa antes de acontecer. E isso é tudo tecnologia. Então tem vários softwares, tanto para criar, desde a criação do projeto arquitetônico, do projeto estrutural,
de toda a engenharia e arquitetura em geral. Então, os softwares você sempre vai ter que e sempre estão se atualizando. Então, sempre você vai ter que estar estudando. Se você não só fazer a graduação e acabar não fazendo nenhuma pós, um curso, você acaba ficando para trás. Porque as antigas pranchetas já não existem mais, então agora vem a tecnologia com bastante força na questão do sistema do BIM, né, que você fala bastante, que você vai ver ela, como você constrói. Muito bem. O Giba também está aqui participando com a gente, ele mandou mensagem no nosso WhatsApp. Olha só, bom dia. Vinícius, com certeza, o melhor profissional da área de engenharia. É bom receber também esse reconhecimento, né, Vinícius? Sim, é bem gratificante. A gente recebeu aqui também uma mensagem. Bom dia, 40 anos de vida útil de uma estrutura de concreto. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Isso é a normativa, né? Se eu não me engano, a 6118, que é uma normativa que eles são 40 anos que você tem que dar de garantia do concreto. Aí você vai ter que tem o projeto, tem tudo como que foi executado, tem às vezes algumas manutenções preventivas que tem que ser realizado no decorrer disso, então por isso que ele tem. E a norma fala que é 40 anos. A norma fala, mas claro que nem quando se constrói um prédio ele fica lá, né? Sim, muito mais, né? Tem um caso aqui que eu até fiz uma documentação de um prédio que foi feito em 75 aqui em São Mateus. Ele foi entregue em 75, provavelmente deve ter começado em 70, né? Então, veja bem, 75 já são 48 anos. Teoricamente estaria vencido já esse prazo, mas, né? É só o que você tem que garantir, né? Que é a normativa. E qual que é a maior obra que você já, então, participou, já esteve à frente? Aqui em São Mateus mesmo, uma que é próxima ao Colégio São Mateus, se eu não me engano, a área exata é 985 metros. E tem uma outra que vai iniciar a execução, provavelmente no começo de janeiro aí, que é 1.250 metros, também na cidade de São Mateus. Bacana. E também eu queria saber qual que é a área assim que precisa estar, uma área que precisa estar em constante estudo, como você bem falou. Sim. Né? Você falou que fez a pós depois. Isso. Mas para se especializar em cada área tem as pós e tem os cursos também que você busca, e a internet tem ajudado bastante nisso também? Sim, até eu estou finalizando a internet. Acho que devido à pandemia agora ficou muito mais fácil os cursos. Sim. Né? Eu agora estou finalizando a segunda pós já também, 100% online. Gostei bastante, a primeira que eu faço 100% online. E a internet então você acaba tendo várias experiência com profissionais de outras áreas de outras cidades do Brasil. Então é por isso que eu gostei, é bem interessante essa questão da internet para estudo nessa questão. E os cursos que você falou, eu geralmente estou fazendo, a gente sempre está se aprimorando no escritório, então a gente tem como uma premissa de sempre estar comprando curso, e os profissionais do escritório sempre estão estudando, porque sempre está evoluindo. Precisa, né? Sim. E nós temos que fazer evoluir a construção civil, porque ela ainda é muito antiga, assim, então é aquela coisa simples, ainda mais cidade pequena, cidade grande já está, a evolução da construção civil já está acontecendo, e aqui já está mais lento, mas o pessoal já está mudando um pouco essa ideia de que só casa de tijolo, não de concreto, pode ser feita com outras tecnologias. Tem muitas tecnologias novas, sim, né? Sim. Que o pessoal também tem que ter, às vezes, a cabeça mais aberta para conhecer, enfim, né? A gente sabe também, Vinícius, que o pessoal fala muito que existe uma rixa aí entre engenharia civil, entre os engenheiros e os arquitetos, mas a gente sabe que na verdade não. Inclusive no escritório de vocês, você trabalha junto com o arquiteto, que andam ali lado a lado. São profissões que se complementam também, né? Isso, às vezes as pessoas falam que tem a briga entre o arquiteto e o engenheiro, sim, né? Mas não é uma verdade, porque eu com meu sócio já faz 9 anos que estamos juntos, né? E é uma profissão que uma completa a outra. Não tem, o arquiteto está criando, ele precisa, Vinícius, eu preciso deixar 100 pilar aqui, você consegue um exemplo, né? Não, pode fazer que nós damos um jeito. Então essa criação, isso acaba chegando num produto final muito melhor, sabe? Então por isso que a gente acaba falando assim que é interessante são visões que se complementam, né? Isso, porque o arquiteto ele pensa mais espacial, uma coisa mais bonita. A formação dele é diferente essa questão, mas o produto chega à mesma situação. E o engenheiro já pensa mais cartesiano, mais como executar. Então, por isso que elas se complementam. E aí você vê o produto final que vai ficar do jeito que o cliente pediu. Muito bem. E eu queria saber a respeito, então, também do mercado de trabalho, né? Quem está nos acompanhando, então, nessa manhã de sexta-feira, que gostaria de entrar, então, na área de engenharia civil. Você vê que tem bastante campo de atuação ainda? Como que está aqui na nossa região?
Sim, tem bastante campo, porque, como eu falei assim, se você analisar tudo, precisa a demanda de um engenheiro. Então, tem várias, e até ficou mais prático na nossa região, até para você estudar, porque tem, acho que 3 faculdades próximas, tem 2 em União e uma em Canoinhas, então, é bem, se você gosta da engenharia, e é um campo que vai crescer sempre vai demandar, sempre vai ter demanda de profissional. E assim, para quem tem às vezes imagina que a profissão é de uma forma e de outra, você também aconselha acompanhar algumas obras, digamos que nem lá no escritório de vocês, trabalhar um pouco junto para ver como que é essa profissão? Porque assim, às vezes a gente sempre fala que a teoria é uma coisa e a prática é bem outra, né? Isso é interessante, você ir lá, se a pessoa tiver vontade, eu queria ver como que funciona, você vai lá e te mostra, vamos pegar o escritório de referência, você pode pegar e levar, ficar um dia acompanhando, ver como que é um projeto, e também num outro dia ir numa obra para ver como que está sendo executado. Então você vai ter essa experiência e vai ver se é isso que você quer. Muito bem, porque você sabe que é diferente, né? A gente às vezes coloca na cabeça que é de uma forma e é de outra. E a engenharia, como você bem falou até um pouco antes para mim, é uma área que tem ainda muito a crescer, porque precisa de muitos profissionais ainda no Brasil, né? Sim, o Brasil, eu acho que eu não tenho números exatos, mas ele forma poucos engenheiros. Ele tinha que formar, acho que o dobro para suprir a necessidade da demanda na engenharia em geral. Vinícius, eu quero agradecer imensamente sua presença aqui, em especial deixar sempre as portas abertas aqui da rádio para você, também para o pessoal do escritório, e eu deixo a palavra aberta para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, quiser mandar um abraço para alguém, fique bem à vontade. Muito obrigado, Veridiana, pelo convite. Primeiramente, agradecer a cultura aí para nos convidar, para mostrar um pouco da nossa profissão, né? Que é uma profissão muito gratificante, você acaba construindo o sonho dos clientes, né? Então, sempre, você fala que toda obra é um sonho, então pra gente, estar participando desse sonho é muito importante. Mais uma vez, muito obrigado. Olha só, o pessoal mandou só uma pergunta aqui, pergunte ainda pro Vinícius se ele acompanha as obras ou ele fica mais no escritório, como que é esse dia a dia? Eu acompanho, nós temos uma rotina, então o acompanhamento ele é importante, então a gente não só faz o projeto, como acompanha. Pra gente ver se realmente, porque para explicar às vezes a dificuldade do profissional ler o projeto, às vezes ele não entende como que vai ser executado, e a gente vai, mostra, explica, e até para ver se está sendo executado da maneira que foi projetado. Então você faz esse acompanhamento, sim. No seu dia a dia, já se organiza lá, isso. Tem, é claro, a parte do escritório, mas... Tem uma rotina no escritório, né? Então chego de manhã e geralmente no período da tarde eu deixo para eu visitar as obras, fazer esse acompanhamento. É importante estar ali acompanhando, sim. Né? Vinícius, mais uma vez, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui na Rádio Cultura. Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Veridiana. Agora, 8h41, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.